Não sei se você estava escutando, saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus e espero que hoje Deus fale justamente aquilo que a tua alma precisa. Eu não sei o que é, apenas oro a Deus pedindo que Ele dê o tema, mas acredito que quando Ele responde, Ele já tem em mente aqueles que hão de estar assistindo e escutando a mensagem. Portanto, espero que você seja beneficiado. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículos 1 até 3, digo. Versos 1 até 3. Diz que Jesus, olhando, viu os ricos lançarem as suas ofertas na casa do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Eu trouxe hoje uma meditação curta, que vai bem em linha com esse texto, posto que nós sempre estamos trazendo esse texto novamente. E essa meditação diz respeito à construção de casas de culto. É interessante porque nós estamos justamente em meio a esta campanha, estamos no projeto da construção da igreja sede do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Neste livro, chama-se Testemunhos Seletos, volume 1, página 66, diz assim: fora ordenado que os sacrifícios e ofertas dos filhos de Israel fossem sem mancha e sem defeito, o melhor do rebanho, e cada um dentre o povo era solicitado a partilhar dessa obra. A obra de Deus para este tempo será extensa. Se construís uma casa para o Senhor, não o ofendais, nem limiteis com fazer ofertas defeituosas. Dai o melhor para uma casa construída para Deus. Seja o melhor que possuais. Mostrai interesse em torná-la apropriada e confortável. Alguns pensam que isto não tem importância, visto que o tempo é curto, ou seja, falta pouco para Jesus voltar. Diz ela: fazei então o mesmo em vossas residências e em todos os vossos arranjos mundanos. Deus podia levar avante sua obra sem qualquer auxílio humano. Isto, porém, não é o seu plano. O mundo atual destina-se a ser um cenário de provação para o homem. Ele está aqui a fim de formar um caráter que o acompanhe para o mundo eterno. E mais adiante diz: a obra de Deus deve tornar-se mais ampla. E se seu povo seguir o conselho que ele lhe dá, não haverá em suas mãos muitos recursos para serem consumidos na conflagração final. Todos terão depositado seus tesouros, onde a traça e a ferrugem não consomem, e o coração não terá um liame a prendê-lo à terra. Nós sabemos que em breve virá o tempo no qual nós não poderemos comprar e nem vender. Naquele tempo, as nossas propriedades, tudo aquilo que for nosso será inútil, do ponto de vista mesmo para nosso proveito pessoal e também para o avançamento da obra do Senhor. Aquilo que nós devemos ou temos oportunidade de fazer para a obra do Senhor deve ser feito no tempo certo, para que depois não fiquem muitas coisas a nos prender. O liame é justamente aquilo que prende. Então, irmãos, que todos nós apliquemos aos nossos corações o texto de Lucas 21 e a meditação que segue. Acredito que ambos vão em linha e não são necessários muitos comentários adicionais. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam poderão ter a oportunidade de ofertar e dizimar enquanto estivermos louvando ao Senhor.
está cansado. Eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti. Chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te pedir que venha a nos instruir de acordo com a nossa necessidade e também conceder o poder a todos aqueles que de coração aberto receberem a tua santa palavra, transformando a nossa vida e purificando-nos como teu povo, a fim de que, em breve, estejamos como o Senhor espera, igreja pura, gloriosa, sem mancha e sem defeito. Amém. Para este propósito, abençoe esta reunião e abençoe também todos aqueles que nos assistem pelo vídeo, em qualquer parte da terra. É o que pedimos. E também rogamos em favor daqueles cujo coração o Senhor tem movido em direção à tua obra e que materializaram o seu amor por ti nos dízimos e ofertas. Aqueles que atravessam dificuldade, que o Senhor possa operar também, resolvendo os seus problemas, abrindo as portas, a fim de que eles também sempre tenham um tributo de gratidão a trazer perante o teu altar. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos hoje meditar no texto de Apocalipse, capítulo 12, e o título da mensagem é Lições de Apocalipse 12 para a sua igreja. No capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, coroas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Paramos por aqui. Decodificando esta mensagem que foi dada em símbolos, nós temos que mulher
significa igreja. Efésios 5, versículos 24 e 25. Maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja. A mulher está vestida de sol. O que isto significa? No livro de Malaquias, capítulo 4, a Bíblia diz, vamos abrir lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Ou seja, o sol é representante de Jesus, neste caso. A mulher vestida do sol representa uma igreja composta de pessoas como vocês e eu, que refletem o caráter de Cristo nas suas vidas. O texto de Apocalipse 12, versículo 1, ainda diz que a mulher tinha a lua debaixo dos pés. Ora, Deus fez, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, fez o sol para governar o dia, a parte clara, e a lua para governar a noite. Sendo assim, a lua deve representar aquele que governa as trevas espirituais. Quem é este? Satanás. A mulher coloca os pés sobre a lua por quê? Satanás foi colocado debaixo dos pés da igreja. Isso significa que a igreja está vencendo o pecado. Correto? Essa é a expressão de debaixo dos vossos pés, né? E a Bíblia diz que Deus em breve esmagará Satanás sob os nossos pés. Por isso, meus irmãos, Apocalipse 12 nos leva para um tempo onde o propósito de Deus para com a sua igreja será cumprido. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E como é que ele vai esmagar? Verso 19: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Por meio da obediência da igreja, por meio de estar em harmonia com a vontade de Deus, então Satanás é colocado debaixo dos seus pés. Cada vez que vencemos uma tentação, cada vez que vencemos um mau traço de caráter do eu, do coração, Satanás está sendo pisado. É verdade que aos olhos humanos, nestas ocasiões, parece que nós estamos sendo pisados. Porque muitas vezes, para vencer o eu, nós precisamos passar por situações humilhantes. Não é verdade? Quantas vezes? Mas o céu avalia de forma diferente cada situação. Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Voltando para Apocalipse capítulo 12, no versículo 1, é dito que esta mulher tem uma coroa. E a coroa na Bíblia é um símbolo de vitória. Abram lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, na última frase. Apocalipse 2, 10, na última frase diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que venceu, recebeu a coroa. Portanto, se a igreja aqui aparece com a coroa, significa que ela é composta de pessoas que neste momento são consideradas vitoriosas por Deus. Elas venceram a Satanás. Foram fiéis. Fiéis ao quê? Apocalipse 14, versículo 12.
Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Foram fiéis na obediência aos 10 mandamentos. E então, tem coroa. Agora, a Bíblia diz ainda, em Apocalipse 12, versículo 1, que esta coroa possuía 12 estrelas sobre a cabeça. Quem conhece o livro de Apocalipse só pode fazer uma associação. Há um grupo de pessoas dividido em 12, que é o grupo dos 144 mil. Não são judeus, já estudamos isso em outras ocasiões. Quem tem dúvida, você que está nos assistindo hoje, entra no canal TV Advertência Final, digita na busca 144 mil, assista os vídeos e você vai entender, ok? Aqui eu só vou dizer aquilo que já entendemos como verdade. Os 144 mil são pessoas de todos os países da Terra, de todas as faixas etárias, de todas as personalidades diferentes, 12 mil de cada personalidade. A amostra que Deus tem para demonstrar ao universo de que era possível obedecer à sua santa lei. Uma amostra tirada da geração mais fraca, no tempo onde a impiedade estava maior e mais alastrada, no tempo onde, teoricamente, seria mais difícil se obedecer. Daí, todas as alegações do inimigo caem por terra. Satanás, o acusador, é visto como mentiroso. Ele dizia que o homem não pode obedecer à lei e vai ficar provado que, sim, o homem pode obedecer à lei do Senhor. Apocalipse 12 nos leva para este tempo. Agora ele faz uma conexão para que nós possamos nos situar. Ou seja, quando é que isso aí vai acontecer? Quando a igreja vai estar neste estado? Versículo 2. Ou melhor, o 3. Viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão, dragão de cor vermelha. E este dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa, isso nos permite fazer uma conexão com uma outra profecia também já estudada aqui. A profecia de Apocalipse, capítulo 17. Você que não assistiu, também digite na busca Apocalipse 17, assista, porque aqui nós só vamos trazer a interpretação já realizada, ou seja, o fruto do estudo de Apocalipse 17. Apocalipse 17 apresenta uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Está lá no versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, a qual tinha 7 cabeças e 10 chifres. Exatamente como nós vemos em Apocalipse 12. É a mesma coisa, são. Até vou escrever, vou colocar em numeral, né, que fica mais fácil ainda. Vamos lá. 7 cabeças e 10 chifres. Aí eu vou fazer uma espécie de tabelinha aqui. É o seguinte, ver se está saindo, né? Ok. Eu tenho a situação de Apocalipse 17, né? Eu vou colocar só o número do capítulo, Apocalipse aqui. E a situação de Apocalipse 12. Certo? Então vamos lá. Em Apocalipse 17, abram lá no versículo 9, 10, perdão, né? Falando das cabeças, aliás, o 9 ainda para ficar mais claro. 17, verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Então, em Apocalipse 17, nós estamos no tempo do 6º rei, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó. 6º rei.
Nós sabemos que as 7 cabeças são 7 papas, né? Papas reis. Então aqui é o 6º Papa. No caso, nós já estudamos isso aqui, era o tempo de João Paulo II, certo? Está aqui. Sobre os chifres, o versículo 12 diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então, ok, os chifres estão aqui. E com respeito às 7 cabeças, o 6º rei está ali. As 7 cabeças, aqui em Apocalipse 17, elas têm coroas ou não? Não. Vejam lá no versículo 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não fala nada sobre coroas, certo? Então coroas, não tinham coroas. Até vou estender um pouquinho aqui, né? Tinha que melhorar. 7 cabeças. Aí, tirando essa linha aqui. Então, aqui no caso, sem coroas, né? Tá aqui. E no caso de Apocalipse 12, vamos ver o dragão? Apocalipse 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, coroas. Ou seja, aqui aparecem coroas. Ora, conseguimos entender, portanto, que Apocalipse 12 está em algum momento depois de Apocalipse 17, certo? Porque em Apocalipse 17, as cabeças ainda não têm coroas. Aqui, elas já têm, eu vou escrever até em vermelho, né? Com coroas. Em Apocalipse 17, estávamos no tempo de João Paulo II. Em Apocalipse 12, temos de estar para frente disso. Correto? Nós estamos nesta época. Inclusive porque 7 papas já reinaram. João Paulo II era o 6º, já veio o 7º, que era Bento XVI, já reinou. Então, nós estamos neste tempo de Apocalipse 12, sem dúvidas. Ok? Agora, neste tempo, a condição, o estado visto da igreja era uma igreja vestida de sol, uma igreja pura, uma igreja limpa, uma igreja sem defeito. Irmãos, agora vamos fazer uma análise crítica, que nós temos que fazer. A análise crítica é o seguinte: vamos olhar para nós mesmos e falar alguma coisa sendo bastante realistas, ok? Hoje, a igreja está vestida de sol? Não. Nós estamos puros, sem nenhum defeito, perfeitos? Estamos ou não? Não. Opa, mas segundo a profecia, já estamos no tempo no qual esta igreja vai estar assim. Então, talvez se a gente colocasse num gráfico aqui, vou colocar aqui para vocês, fazer em preto o gráfico, olha lá. Vamos falar em nota, né? Em termos de santificação. Aqui o 0 e aqui o 10, ou o 100, 100%. Né? Vamos supor não, nós já concordamos que nós não estamos no 100, correto? Então nós estamos em algum estágio intermediário entre o 0 e o 100, correto? Então eu vou colocar aqui, não vou colocar em qual estágio, porque eu não sou Deus, né, para dizer, mas enfim, está aqui, ó. Estamos no estágio intermediário. O que é que precisa acontecer? Nós chegamos no 100. Então, irmãos, se as coisas estão andando assim,
eu vou ser um pouco generoso conosco mesmo, né? Considerar que nós não estamos assim parados. Considerar que nós estamos subindo, buscando a Deus, lendo a palavra, certo? Buscando obedecer, não é assim? Então, aqui existe um crescente, né? Só que nós temos que chegar até o 100. Será que não vai ser preciso dar uma aceleradinha? Certo? Para daí podemos chegar lá no nível do 100%. Quer dizer, hoje nós estamos aqui 2017. Lá no um pouquinho mais para frente, que eu vou colocar aqui interrogação, certo? Tá aqui. Nós temos que chegar no 100%. Né? E aqui estamos nessa posição aqui. Então falta alguma coisa. Seria o equivalente a nós dizermos o seguinte: olha, estamos na corrida, está todo mundo trotando naquele ritmozinho que dá até para conversar, né? Mas vai ter que dar uma acelerada, uma puxada no passo. Certo? Agora, irmãos, vocês já experimentaram, por exemplo, você está lá no parque, ou andando, ou correndo, enfim, né? Num ritmozinho tranquilo, de repente você dá uma puxada no ritmo. O que acontece? Cansa, o que mais? Coração acelera, o que mais? Fica sem fôlego, o que mais? O vento aumenta. O vento aumenta, o cansaço. Aí começam aquelas dorezinhas, não é assim? Né? O que acontece com o corpo? Ele começa a reclamar, fala: o que você está fazendo comigo? Né? Pô, já estava tão bom, para que fazer isso? Né? É o joelho, certo? É a panturrilha, é a coxa, é as costas, não é assim? Daqui a pouco o corpo todo está reclamando. Mas uma coisa que a gente aprende é o seguinte: quando nós queremos melhorar, nós temos que fazer o nosso corpo sofrer um pouquinho. Não é verdade? Até porque, por exemplo, né, quem treina qualquer atividade física sabe disso. Você desenvolve a atividade, aí você fica com a musculatura o quê? Dolorida. E durante o tempo em que você está com a musculatura dolorida e o corpo está se refazendo daquela carga, é o tempo em que os músculos estão aumentando. Não é assim? É justamente o tempo no qual você está ficando mais forte. Então, para que você fosse fortalecido, você teve que passar por aquela situação difícil, aquela situação ruim, aquela situação na qual o teu corpo reclamava, aquela situação incômoda, que ninguém gosta de passar. Não é assim? A Bíblia diz que não foi diferente com esta igreja. Vejam no versículo 2. A mulher estava grávida. Apocalipse 12, versículo 2. Ela estava grávida. Eu nunca vou ter essa experiência, sou homem. Mas diz que quem fica grávida fica bastante incomodada, principalmente nos últimos meses, né? Não tem posição para dormir, dói as costas, não é assim? Incomoda. Ela estava grávida. E daí com dores de parto e gritava, com ânsias de dar à luz. Claro, ela queria que nascesse o filhinho, né? Tudo bem, tá doendo, tá ruim, tá horrível, tô gritando, mas não tô desesperada, porque eu tô esperando ver o bebê. Não é assim? Irmãos, Deus usou esta ilustração para nos fazer entender aquilo que aconteceria conosco, antes de chegarmos a estar como Ele deseja. O Filho a nascer aqui é Cristo em nós. Cristo deve nascer em nós, a esperança da glória. Deve ser reproduzido em nós o caráter de Cristo. Abram lá em Colossenses, capítulo 1. Versículo 27. Aos quais... Colossenses 1, verso 27. Repito.
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O sol da justiça tem que brilhar em nossos corações e através do nosso caráter. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Mas como é que isso vai acontecer? Segundo a Bíblia, por meio de experiências muito desagradáveis. Muito desagradáveis. Irmãos, quem gosta de levar puxão de orelha? Difícil alguém que não tenha levado um, né? Quando era pequeno. Aí, geralmente é assim, né? A gente acha que está tudo normal, a brincadeira está legal, e cada hora a gente quer ir um pouquinho mais longe, e de repente parece que o pai chega e... né? Dá aquele puxão de orelha, a gente fica... Aí que a gente volta à razão e entende que se excedeu. Mas na hora da brincadeira não parecia que havia nada de errado. Estava até cada vez mais legal, não era assim? Irmãos, Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos, sabe? Na nossa vida, nós podemos estar agindo de forma em que para nós está tudo ok, está tudo certo, não tem nada errado. E segundo tudo que nós conseguimos enxergar, está cada vez melhor, inclusive. Do jeito que para a criança estava bom. Só que Deus, Ele enxerga aquilo que nós não conseguimos. E aí... de repente, sem que nós estejamos esperando, acontece uma situação horrível. O puxão de orelha de Deus. E aí, nós passamos por 2 estágios, né? O primeiro, já viu criança que leva puxão de orelha? Como é que ela fica? Bem sorridente, né? É assim? Né? Primeiro cai o ombro e abre o beiço, né? Assim... forma o beiço e cai o ombro, assim, né? Chateado. Depois vem o momento da razão, né? E quem sabe algumas crianças chegam até a dizer para o pai e para a mãe: o senhor tinha razão. Não são todas, são poucas, né? Mas geralmente quando ficam grandes, eles olham para trás e falam: não, meu pai me corrigia porque precisava. Certo? Irmãos, toda correção no momento não é motivo de alegria, mas ela é necessária. E se nós não aceitarmos, isso pode ser muito grave para nós. Estou trazendo aqui mais uma meditação deste mesmo livro, Testemunhos Seletos, volume 1, mas agora na página 64. Esta é uma meditação que me impressionou muito, não é de hoje. Isso aqui é um texto que eu acredito ter lido entre 2001 e 2003. Mas ficou tão gravado na minha mente que ele nunca foi esquecido. Diz assim: Deus provará seu povo. Jesus lida com eles pacientemente e não os vomita da boca em um momento. Disse o anjo: Deus está pesando o seu povo. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Muitos agiam segundo os sentimentos, não por princípios e pela fé. E esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Atuou sobre os sentimentos e excitou-lhes os temores, mas não realizou a obra que Deus designava que fizesse. Deus lê o coração. Para que seu povo não se enganasse quanto a si mesmos, Ele lhes dá tempo para que passe a excitação. E então os prova, para ver se obedecerão ao conselho da testemunha verdadeira. Vamos analisar. Irmãos, alguns estão nesta caminhada desde aquela época, 2001, 2003, não é assim? Aí pregou-se Apocalipse 17 com muita incidência, falou-se da questão dos papas, muita gente ficou, né? Ali, ó, Jesus está para voltar, olha o que está acontecendo e tal. Mas de lá para cá são pelo menos 14 anos, se a gente contar a partir de 2013, certo? De 2003.
tempo suficiente para a excitação passar. Muitos dos que andaram conosco no passado, hoje não andam conosco. E o tempo foi provando o que havia no coração e na mente de cada um. Será que eles obedeceriam ao conselho da testemunha verdadeira? O céu estava de olho e estava analisando. Deus trabalha por meio do tempo. Deus guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto. Por quê? Irmãos, a formação do caráter é a obra de uma vida. Não se forma caráter em um mês. Não existe super intensivo para entrar no céu. A ideia, né, do cursinho extensivo e o super intensivo. Não deu para estudar o ano inteiro, só um mês. Quem deixa para a última hora, geralmente perde o bonde. Continua o texto. Deus conduz avante seu povo, passo a passo. Leva-os a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Alguns resistem em um ponto, mas caem no seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é provado um pouco mais de perto. Se o professo povo de Deus verifica estar o coração contrário a esta penosa obra, isto os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor. Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto. Tem coisas que são mais fáceis. Mas quando Deus os leva a outro ponto probante, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí tem eles ensejo de ver o que, em seu coração, está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Caso alguém não seja purificado pela obediência à verdade e vença o egoísmo, o orgulho e as más paixões, os anjos de Deus têm a recomendação: estão entregues a seus ídolos, deixai-os. E eles passarão adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus. Quantas pessoas já estiveram conosco? E a gente fala, poxa, fulano já esteve na verdade, já se alegrou com a verdade, já pregou a verdade, e hoje, puxa, está fazendo tal coisa. Porque aqueles que não avançam segundo o Senhor lhes indica o caminho, finalmente são entregues à direção dos anjos maus. Por esta razão, o comportamento deles muda, entendem? Aí o ser humano diz, puxa, mas fulano sabe tanto, como é que pode estar nessa? A questão não é o conhecimento, a questão é nós sermos humildes, nós nos submetermos àquilo que o Senhor nos mostra, e o Senhor vai nos provar cada vez mais de perto. Deus conhece cada um de nós como ninguém, então Deus sabe aonde Ele tem que resolver problemas. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem pontos onde é forte e onde é fraco, e por isso Deus vai provar cada um de forma individual. O defeito do fulano não é igual ao defeito meu. Então Deus vai trabalhar comigo de uma forma e com o fulano de outra forma. E não há razão para eu recuar desta obra. Recuar desta obra
é colocar-se em terreno perigoso. Os anjos têm a recomendação. Caso encontre alguém que se agarre nos seus defeitos e não queira ser corrigido, ele diz: estão entregues a seus ídolos, deixai-os. Eles passam adiante a sua obra, deixando esses com seus pecaminosos traços não subjugados à direção dos anjos maus. Mas continua: os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Irmãos, Deus está trabalhando hoje para formar o seu batalhão dos 144 mil, para formar a sua igreja pura e sem defeito, a sua igreja vestida como sol. E nesta obra, Ele há de provar cada um de nós. E aonde que Ele vai tocar, irmãos? Bem na ferida. É onde dói. Por quê? Porque é justamente lá que precisa ser corrigido. Quando você vai para o médico, você vai para ele olhar onde a tua pele está boa? É assim? Para ele elogiar e falar: nossa, que cor da tua pele, hein? Acho que você pegou um bom bronzeado. Foi assim? Não. Você vai lá por quê? Porque em algum ponto a tua pele pode estar aberta. E aí ele vai atuar ali para tentar resolver o problema. E quando ele vai atuar, vai doer. Certo? Mas você deixa. E por que você deixa? Porque você sabe que apesar da dor que você sentirá, depois virá a cura. E é da mesma forma que Deus opera conosco, irmãos. Sempre que nós estivermos numa igreja verdadeira, nós passaremos por este tipo de experiência. Seremos decepcionados, seremos reprovados, passaremos por experiências que parecem nos deixar ofendidos, chateados, mas tudo isso é para que o nosso eu seja diminuído. Como João Batista falou: convém que Cristo cresça e que diminua eu. Convém que Ele cresça mais e mais e que eu diminua. Irmãos, se nós estamos com o verdadeiro discernimento espiritual, nós estamos enxergando nossas falhas. Nós estamos enxergando que há muito a ser corrigido nas nossas vidas. Nós estamos enxergando de que Deus precisa fazer uma obra nos nossos corações. Se a nossa visão a respeito de nós mesmos é esta, então estamos no caminho. Mas se nós não conseguimos enxergar nada de erro em nós, então há alguma coisa errada. Abram lá em 1 João. 1 João, capítulo 1. Versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos, 1 João 1, 8, diz o texto: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por outro lado, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer nos purificar. Esse texto tem tudo a ver com o estudo de hoje, com Apocalipse 12, com a igreja ficar como Jesus. Mas, verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ó irmãos, Deus espera do seu povo uma atitude humilde, uma atitude penitente. Sabe o que é penitente? Não vamos entender errado, não é ajoelhar no milho e rezar o terço. Penitente quer dizer reconhecer as nossas falhas. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou o pior dos pecadores, mas não da boca para fora.
Esta frase tem que ser fruto do que Deus revelou a nós, a nosso respeito. E se nós não estamos enxergando nada disso, então é hora de buscar ao Senhor de outra maneira. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia não pode mentir. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos a Cristo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas por outro lado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados. Para nos perdoar, digo, e purificar de toda a injustiça. E esta é a obra que precisa acontecer. Por isso Deus nos leva ponto a ponto e cada vez mais perto. Irmãos, tem coisas que eu tenho meditado. Deus tem me feito a refletir no seguinte, falo, puxa, na minha vida, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Bom, essas coisas estão em harmonia com a vontade de Deus? Ok. Agora, essas coisas, mesmo talvez não sendo reprovadas, são as coisas nas quais eu posso usar melhor o meu tempo, considerando que estamos nos preparando para sair daqui e ir para o céu? Será que eu estou usando o meu tempo da melhor forma possível? E se eu não estou, então é hora de eu avaliar e pensar, bom, isso aqui, daqui a pouco Deus já vai vir me cobrar para eu tirar. Entendem, irmãos? Porque Deus provará o seu povo cada vez mais de perto. Então Ele começa tirando as coisas que são mais salientes, mas tem outras que Ele vai tirar também. E Ele vai avançar. E esta obra vai alcançar todos, sem exceção. E o que Deus quer é que todos estejam abertos para que não sejam deixados para trás. Ou corrigindo, para que eles não fiquem em pé e fiquem para trás. A ideia do animal que empaca, não é assim? Ele fica para trás porque ele quer, não porque o pastor quer. Finalizando, aqui na página 65. Prezados amigos, não vos iludais quanto à vossa condição. Não podeis enganar a Deus. Diz a testemunha verdadeira, eu sei as tuas obras. O terceiro anjo está passo a passo, guiando um povo, cada vez mais para cima. Conforme o gráfico, né? Cada vez mais para cima. Está aqui. A cada passo, eles serão provados. Como é que eu avanço no gráfico? Eu avanço sendo provado. Então aqui, ó, para eu sair desse degrauzinho aqui onde estou e subir mais um pouco, significa que Deus vai mostrar coisas que eu faço e que eu vou ter que abandonar. Certo? Ele vai ter que mostrar para mim talvez uma realidade que eu mesmo não conheça, mas que eu vou precisar reconhecer. E aí Ele vai me mudar, se eu quiser. E aí, o que acontece? Acabou? Não. O processo continua. E continua. E continua. Por isso, irmãos, nós vamos passar por experiências muito difíceis, né? Às vezes a gente ouve nos testemunhos, poxa, sofri uma injustiça, poxa, aconteceu tal coisa comigo e tal. Através dos reveses, Deus também vai nos polindo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O terceiro anjo foi enviado do céu com o propósito de preparar um povo. E vai colocar o povo segundo uma norma. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quando Ele concluir a obra, então os 144 mil estarão prontos para serem trasladados sem verem a morte. A Bíblia não nos diz quanto tempo falta, não é o tema da mensagem hoje, mas Deus nos coloca o caminho. Como chegar até lá? Como cooperar com Ele?
É Ele quem mostra os nossos defeitos, mas somos nós quem devemos reconhecer, nos arrepender, confessar e deixar que Ele faça a limpeza. E aqui fica o apelo do Senhor para nós. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, faça a tua obra em mim? Que assim seja, irmãos, e que Deus possa levá-la até o final. Que todos nós possamos dizer sim, por mais que seja difícil, mas sabendo que Jesus fez muito mais por nós. Não é verdade? Este caminho pode até fazer com que nós sangremos um pouco, mas ele já está marcado do sangue do Salvador. Tudo que Jesus diz para nós é: vem, segue-me. Pisa onde eu pisei. Toma a tua cruz. Porque é através dela que você verá a glória e terá a glória. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, para todos nós. Amém. Vamos orar? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos agradecer a tua mensagem e pedir que o Senhor venha operar em nós, venha nos purificar individualmente, mostrando a cada um de nós, Senhor, onde não temos andado bem, ou as faltas que ainda desconhecemos, até que o Senhor finalize esta obra e possamos, como igreja, estar vestidos do sol da justiça, semelhantes a Jesus no caráter, perfeitos, prontos para que o Senhor Jesus venha nos recolher. Pedimos a Deus que estenda estas bênçãos àqueles que nos assistem virtualmente em qualquer lugar da terra. E também usa-nos para levarmos este evangelho verdadeiro, a fim de que o convite seja estendido a outros que também tenham interesse em serem purificados e preparados por Ti. Pedimos a Deus que fortaleça a Tua igreja para cumprimento deste propósito. E guia-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, queria estender o convite para você continuar nos acompanhando nas mensagens que são transmitidas ao vivo. Nossas transmissões ocorrem terças-feiras, 8 horas da noite, e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também tem acesso a mensagens por escrito e materiais à venda para estudo mais aprofundado por meio do nosso site, advertenciafinal.com.br. E queria ainda estender o convite a você que tem sido tocado por Deus de que esta é a igreja verdadeira, o ministério Quarto Anjo Advertência Final. Você gostaria de se preparar a fim de dar o passo para o batismo? Entre em contato conosco. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Vai ser uma alegria para nós podermos te auxiliar nesta caminhada. Feche os teus olhos, quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero estarmos juntos na próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Até lá.